senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou lhe fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Quem já foi chegando, dá um oizinho aí. Entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Isso, botei uma musiquinha aqui pra gente ouvir. Por seres tão inventivo e para seres contínuo. Boa noite. Tempo, 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 tempo. Vou fixar aqui o título. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. E aí, gente, tudo bem? De modo que o meu Boa espírito noite. ganhe um brilho definido. Seja bem-vindo, bem-vinda. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. Hoje a gente vai falar de tempo, e Laisla. O que usaremos pra isso? Vamos falar de tempo, Laisla. Sigilo. Eu vi que você chegou, tá dando pra ouvir a música? Apenas contigo comigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 tempo. E aí, boa noite. Nosso assunto hoje é tempo, tempo, tempo. Oi, Ângela, que bom te ver por aqui. Você perdeu a musiquinha que eu coloquei bem no início sobre o tempo. Eu coloquei na versão Maria Bethânia, mas o pessoal gosta mais da Maria Gadu. Eu sou fã com a Maria Bethânia porque, na verdade, acho que é uma questão de data de nascimento, né? Então, gente, para falar de tempo, eu quero trazer para vocês um poeminha que eu fiz em 2013 sobre o tempo. Ele diz assim, o título é Tic Tac. Tempo que segue lento, em desalinho ou desalento. Alma que se contorce no tic-tac dos dias. Um senhor sábio na condução de todas as coisas. Corrija os destinos e abram-se as cortinas. Eu tenho que ler, né, gente? Quanta ilusão cega os olhos crédulo, banhadas em esperança, fantasiadas de fé, alma que se contorce no tempo, sob a dor da espera, a espera do fim, no tic-tac das horas. Eu sempre tive esse fetiche, assim, com o tempo. Eu fui buscar algumas coisas, eu achei muita coisa que eu escrevi sobre tempo. E o que eu quero falar com vocês hoje, vou tentar também administrar o meu tempo aqui, está relacionado muito mais à relação que nós temos com o tempo do que propriamente metodologias, que é o que a gente vê muito por aí. E antes eu quero deixar alguns avisos importantes, especialmente para quem vai entrar depois, né? Para quem tá aqui, porque vai entrar depois também, vai ver depois. A gente, eu acho que é a última live que eu vou fazer no Instagram. Quer dizer, pelo menos programada, né? E pelo menos a princípio. Tô pensando em mudar lá pro YouTube, não tô pensando, eu já me organizei para mudar lá pro YouTube. Vamos ver se eu consigo ir para lá. E na próxima semana, na segunda-feira que vem, a gente não vai ter live, que é o último dia de maio, e eu prometi um workshop gratuito
para pessoas que estão na primeira liderança. Tem um conteúdo bem legal rolando, tem um card lá no meu feed falando o que vai ser o conteúdo, e vocês podem se inscrever na bio, porque eu vou mandar é importante que se inscrevam, porque eu vou mandar um e-mail com o link pra gente fazer via Teams, então não estarei aqui na live. E para falar de tempo, e depois do poeminha, eu acho que a gente precisa olhar para essa questão do tempo com um pouco mais de carinho e de jeitinho do que a gente tem consumido por aí. Nós ouvimos muitas pessoas dizendo que estão procrastinando, que tem dificuldade de colocar tudo que elas têm que fazer dentro do tempo, pessoas que dizem que não conseguem fazer exercício físico porque não tem tempo, não conseguem fazer trabalhos artísticos porque não tem tempo, embora tenha vontade, não consegue fazer terapia porque não tem tempo, e o tempo vai atropelando as pessoas. Será que é o tempo mesmo que nos atropela? E essa é uma grande questão. Eu tive um trabalho que eu fiz recentemente, eu já contei aqui para vocês, em 2021, e eu trabalhei com aproximadamente 400 pessoas, líderes, jovens, até na faixa assim de uns 35 anos, por aí, dos 27, 28 até uns 35 anos, e 75% dessas pessoas, eu tive o cuidado de mensurar isso, trouxeram alguma demanda relacionada com a dificuldade de se organizarem dentro do tempo delas. E eu digo sempre que o tempo, a relação com o tempo é uma relação de escolha. Tem um filósofo que se chama Sartre, que ele é bem popular, né? Que ele fala das nossas escolhas. Ele fala que o homem, ele é condenado a ser livre para fazer as suas escolhas. E liberdade é isso, fazer escolhas. E quando nós fazemos uma escolha, nós estamos deixando de escolher várias outras coisas que ficam ali pelo caminho. Então, fazer escolha também é muito dolorido. E na maioria das vezes, a dificuldade que a gente tem de lidar com o tempo é a dificuldade que a gente tem de fazer escolhas. Porque quando eu faço escolhas, eu preciso arcar com as consequências da escolha que eu fiz. Nos ambientes de trabalho, por exemplo, se o meu chefe está me dando muitas atividades, e eu digo não, e eu de repente me recuso a colocar tudo aquilo dentro do meu tempo, do tempo que eu tenho, eu posso estar correndo algum nível de risco. E esse risco é um risco muito assustador, principalmente nos ambientes profissionais. Isso acontece também para profissionais liberais, né? Que se ele não trabalha, ele não ganha. Então, ele precisa colocar mais e mais e mais coisas dentro do seu tempo. E ele precisa escolher, né? Para que ele não faça isso, ele precisa escolher, às vezes, não atender, não se desenvolver, né? E deixa eu dar o cumprimentar aqui a Kênia, a Gislene, Natana. Gente, tá tudo bem aí? O som tá chegando ok? Me dá o feedback aí se eu tô indo muito rápido, se tá fazendo sentido pra vocês, ok? Então, quando eu penso nisso, gente, dia desses eu escutei uma pessoa, uma cliente falar pra mim assim: é muito difícil ser muito boa no que eu faço, porque eu acabo sendo punida por fazer muito. Ao invés de ganhar espaço para eu descansar, eu ganho mais responsabilidades ainda. Porque eu sou punida, porque eu sou muito rápida, porque eu faço muito rapidamente as atividades que eu tenho.
E eu fiquei pensando muito nisso, porque o tempo não pode ser alguma coisa que a outra pessoa cuida para você. E nesse momento acho que a gente precisa entrar num outro assunto, que é o assunto da autonomia, da autorresponsabilidade, da autogestão, da gente poder olhar para o nosso tempo e entender que este é o bem mais precioso que a gente tem, gente. Tempo não tem preço. Nos modelos de trabalho hoje, a gente vende horas, né? Hoje eu tava aqui estudando para falar com vocês disso e fiquei pensando. Hoje eu trabalho solo, né? Então, como eu tô com consultório, eu atendo e vou me organizando. E eu fiquei pensando o quanto isso para mim é mais fácil do que quando a gente tem que vender. Oi, Salvador, meu amigo, tudo bem, querido? Quando a gente tem que vender o nosso tempo para um empregador. Porque a gente vende 8 horas. Eu fiz as contas, gente, dá mais ou menos 75% do meu período acordada, né? Eu tô eu estou dedicando a empresa para quem é CLT, né? Para quem tem ali mesmo que não seja CLT, mas que tem esse vínculo empregatício de 8 horas diária. Porque a gente vende tempo. Isso é uma coisa que tem mudado e vai mudar muito, né? E eu li também uma reportagem hoje que aumentou assustadoramente a quantidade de pessoas que estão pedindo demissão. Eu li isso no LinkedIn de alguém, viu, Salvador? De algum dos nossos amigos lá do grupo. As pessoas estão cada vez mais pedindo demissão. Talvez seja justamente por isso, para fazer o que elas quiserem com o tempo delas. E aí, gente, qual que é a grande estratégia, qual que é a grande angústia com tudo isso, né? É que se eu entendo que o tempo é elástico e tudo aquilo que eu preciso fazer eu vou enfiar dentro do tempo, eu vou esticando isso, mas eu não estico o tempo, eu vou esticando a mim mesma para caber e para dar conta de tudo isso. E isso aumenta consideravelmente as possibilidades de desenvolver alterações, distúrbios, né? Distúrbios a princípio é um estresse, depois ele vai ficando um pouco mais crônico, né? Nos ambientes profissionais ele vira burnout, e a gente já falou disso aqui. Então, a gestão do tempo, ela é a estratégia mais importante, mais interessante, mais eficaz que a gente pode usar para conseguir prevenir a doença mental, né? As alterações, os distúrbios mentais e emocionais. E depois que a gente não conseguiu mais prevenir, gente, que a gente já ficou adoecido, fica muito difícil voltar atrás. Então eu recomendo sempre muito a gente pensar e olhar para o tempo com este olhar. Ele é seu, o patrimônio é seu, ele não é de mais ninguém. É você que está vendendo ele para a empresa que você trabalha, é você que está entregando, é você que está dirigindo esse tempo, e é preciso correr o risco, ter a coragem de dizer não, de se colocar e falar, olha, eu não consigo colocar isso mais no meu tempo. Tem uma coisa que interfere muito, deixa eu ver o que o Salvador falou. O tempo é o nosso principal ativo nos dias de hoje, minha amiga. Saber gerir é isso mesmo. É isso, Salvador. O que eu vejo muito também, e eu gosto de perguntar, é que as pessoas se dedicam, elas falam que elas gostam tanto daquilo, principalmente do trabalho, e ela se sente tão viva. E eu tive um cliente bem esses dias, a gente conversando sobre isso, e chegamos à conclusão que aquela dedicação toda, de todo aquele tempo no trabalho, que não desliga nunca, aquilo está relacionado não só à paixão dele por aquele trabalho, mas está relacionado também à estratégia dessa pessoa, a estratégia psicológica dessa pessoa, de não fazer contato com aquelas coisas que realmente são importantes e que poderiam pesar, poderiam ter custo emocional para lidar com elas. Então, às vezes, a gente
A culpa, gente, a gente põe a culpa, tá lá no tempo. O problema é que eu não tenho tempo. Mas às vezes a culpa não tá lá no tempo, tá? O que você tá colocando como prioridade na sua vida. E tá tudo bem, não posso falar tudo bem. Me falaram outro dia na live que tudo bem é chato. A gente fala, tá tudo em paz, então. Então tá tudo em paz. A gente pode escolher focar numa coisa para não ter que lidar com outra coisa. Mas é importante a gente ter a consciência disso. Então, quando nós falamos de tempo, eu fiz colinha aqui, né? Algumas coisas precisam ficar muito claras, muito evidentes. A primeira delas é onde eu estou colocando o meu foco. O que é que eu estou querendo quando eu fico sem tempo? Glaucia, você está romantizando. Tem gente que realmente trabalha muito e ele não tem como sobreviver. Eu sei que não dá pra gente resolver da noite pro dia. Não dá pra eu, da noite pro dia, decidir que eu vou dizer não pro meu chefe, pro meu gerente, pro meu diretor. Não dá pra, da noite pro dia, eu dizer não para os meus filhos. Não dá pra, da noite pro dia, pra eu fazer essa virada. Mas é possível a gente fazer isso devagar. Eu levei 7 anos. 7 anos pra conseguir e perceber algumas coisas, né? O foco, ele nos ajuda a produzir muito mais do que quando a gente acha que está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Tem uma valorização muito grande dessa coisa da hiperprodutividade, a gente fazer muitas coisas. Isso é muito valorizado na nossa cultura, principalmente dentro das empresas, mas isso é uma falácia. Na verdade, quando a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não está prestando atenção em todas elas ao mesmo tempo, e isso é neurológico, não fui eu que inventei. Só dá para você perceber uma coisa de cada vez. Então, quando eu, por exemplo, na minha história, decidi diminuir eu chamo mix, tá, gente? Diminuir o mix de coisas que eu fazia durante o dia, a minha produtividade aumentou muito mais. Porque o que acontece é que a gente olha o tempo que a gente perde aqui. Não é só um tempo mesmo de deslocamento, de mudança. É um tempo psicológico, é um tempo neurológico. De manhã, a minha atividade, levar filho na escola. Aí eu saio, vou para um outro emprego. Aí vou, trabalho, aí eu saio, volto na hora do almoço buscar filho na escola. Aí eu volto novamente, trabalho em outra coisa, em outro projeto. E aí de noite eu trabalho com a faculdade. E aí vou para a faculdade, vou estudar, vou fazer um curso. E aí então só aqui eu falei de 4 ou 5 coisas que, além de ter deslocamento físico, a gente tá falando também de fazer virada de chave no cérebro a cada uma dessas coisas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em 2 funções diferentes. Então, de manhã, até tal hora eu era tal coisa, e a partir daquela hora, outra coisa. Então, ainda encaixava nisso tudo as atividades que eu tinha de dentro de casa mesmo, né? Do lar. Essa virar a chave para lá, virar a chave para cá o tempo todo é hiperestimulação para o nosso cérebro. Então, eu recomendo focar. Glaucia, como que eu foco? Defina o que realmente você precisa fazer. E olha claramente que você vai ter perdas. E aceite isso. Aceita que dói menos, porque vai ter perda. Você vai ter que escolher o que é realmente que eu preciso fazer. É pro seu bem, pra sua saúde. Então, isso é a primeira coisa. Diminui a quantidade de mix de coisas diferentes que você faz. Isso já vai dar um up. Segunda coisa, ainda vão sobrar muitas coisas diferentes que você precisa fazer. Então, você vai fazer essas coisas em bloco. Por exemplo, eu tirei pra mim, a primeira coisa que eu fiz, eu pude fazer isso, né? Não, precisa adaptar aí cada um pra sua ideia, mas o
que eu fiz? Eu negociei no meu trabalho de trabalhar as horas de maneira seguidas, não ter intervalo. Então, ali eu na verdade, passei a entrar 1 da tarde, ao invés de entrar de manhã, voltar e voltar, eu passei a entrar 1 da tarde e fazer o horário corrido até as 8 horas da noite. Então, isso já me deu, assim, um alívio, porque eu entrei ali, eu desliguei todo o resto, porque eu já tinha resolvido de manhã. Então, fazer não sei, na maioria dos trabalhos isso não é possível, mas já existe muitas empresas muito abertas, principalmente nas posições de liderança, que estão admitindo esse tipo de negociação. Tô dando só uma olhadinha aqui quem tá comentando aqui, gente. Então, essa é a primeira coisa. Estabeleça um foco. Procure fazer as atividades que você tem que fazer em bloco. Separa os blocos de atividade, onde você fique o máximo de tempo possível diretão na mesma coisa. Vai estudar? Fica diretão. Gente, não é diretão que eu quero falar assim, não é não poder parar 10 minutos e ir lá tomar um café. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando naquele contexto, você vai ficar trabalhando o máximo de tempo possível. Então, você pode escolher, por exemplo, segundas e terças eu faço relatórios. De 8 a meio-dia. À tarde, eu faço feedbacks. Então, vai blocando, assim, as atividades que você tem que fazer. Segunda coisa que eu quero dizer, pessoas, por favor, deixe tempo livre. Sabe, tempo livre, não tem nada para fazer, livre. Sei lá, eu ponho, por exemplo, Gláucia, hoje, o que eu faço? Até 11 horas da manhã, minha agenda é vazia, livre, não tenho nada nela. E eu me esforço, perdão, para continuar deixando ela livre. Mas, Gláucia, e aí? Você fica à toa, vê televisão? O que você faz? Eu faço o que eu quero. Tem dia que eu quero, sei lá, eu quero ver um filme. Tem dia que eu quero cozinhar. Tem dia que eu quero arrumar minha casa. Tem dia que eu quero marcar um café. E tem dia que eu quero marcar um trabalho, uma reunião, alguma coisa naquele tempo. Aquele tempo tá livre para eu lidar com o que eu não... com aquilo que vai aparecer, que não é alguma coisa de rotina, né? Que é obrigatório. Desculpa, gente, tô ficando rouca, parece aqui tem um ventinho frio entrando. Então, vamos repassar. Primeira coisa, foco. Segunda coisa, blocar as atividades que você tem que fazer por blocos, né? Diminuindo aí a variedade delas. Terceira coisa, deixe tempo livre, muito espaço livre para você trabalhar com aquilo que aparece de emergência. Gláucia, mas eu lá no meu trabalho eu não tenho jeito, porque só vai aparecendo. Gente, é isso que eu tô falando. No seu trabalho você não tem jeito porque você não diz não. Porque se você disser não, pode ser que você fique mal visto, possa ser mal interpretado, pode ser demitido ou demitida, ou podem achar que você é incompetente. E aí entra uma habilidade muito forte sua, que é aprender a se comunicar bem para poder negociar, porque não dá para meter o pé na porta e dizer que não vai fazer, mas para você negociar como é que você pode aproveitar melhor o seu tempo fazendo assim, assado, ou naquele outro dia. Então, aprender a negociação para poder aproveitar o seu tempo melhor. E aí, gente, isso aí para um lugar bem adulto, de autorresponsabilidade, de autonomia, de assumir risco, de assumir o seu lugar no mundo como alguém que se gerencia. Por fim, gente, eu acho que esses passos que eu falei para vocês, eles são os principais, né? Que é uma coisa de mentalidade, eles têm a ver com mentalidade. E por fim, é uma boa ferramenta de gestão de tempo, pode te ajudar. No entanto, gente, não adianta uma ferramenta de gestão de tempo se você achar que você vai pegar todas as atividades e enfiar lá dentro. Não adianta. Então,
vamos passar dessa fase, não vou falar de novo, né? Da importância que é você entender que você está tomando decisões. E aí, por fim, eu vou contar para vocês como eu fiz para conseguir lidar com o meu tempo e ajustá-lo para ficar bem legal. Eu me sinto muito em paz hoje, minha ansiedade foi lá embaixo, nesse cuidado que eu faço, e eu acho que é um cuidado, é um autocuidado isso. É uma gentileza comigo. Primeira coisa, gente, se você hoje, exatamente hoje, tá com um monte de atividades na cabeça, faça um upload delas. Pega um pedaço de papel, um caderninho e escreva tudo o que você tem que fazer. Glaucia, mas como que eu faço? Eu tenho que colocar o que é mais importante? É só coisa do trabalho? É só... Eu coloco tudo, eu ponho tudo. Pagar conta, fazer supermercado, comprar um remédio, e eu vou colocando, fazer proposta, ligar para fulano de tal, ligar para as minhas amigas, e eu vou colocando lá, eu vou listando tudo aquilo. Quando eu tiro aquilo e ponho no papel, gente, é um alívio, sabe? Antigamente eu tinha muita dificuldade de dormir domingo à noite, porque eu entrava nesse espaço, sabe? Gente, tá tudo bem aí o que eu tô falando? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Jusceli, seja bem-vinda. Então, eu tinha dificuldade domingo à noite, porque meu problema começava domingo à noite, porque eu já achava assim, aquilo ficava tudo rondando na minha cabeça. Então, essa é uma estratégia. Experimenta e me conta. Lista, mas faz listas. Pode ser, gente, que elas deem listas gigantescas. Glaucia, mas eu vou ter que fazer tudo isso? Claro que não. É só para você fazer um upload, põe lá. E depois a gente vai ver o que faz com isso. Tô no primeiro passo ainda. Então, o primeiro passo é fazer upload. Isso, gente, essa metodologia, esse pedacinho que eu falo dela, chama-se GTD. Não sei o que significa GTD, tá? É uma sigla em inglês, mas tem a ver com gestão de tempo. Oi, Ellen, minha amiga, minha irmã. Tudo bem? Fica aí, Ellen. Eu vou sortear uma orientação profissional no final. Ellen, será que você vai querer ganhar? E aí, gente, se você ganhar, você pode dar para quem você quiser, tá? É isso, gente. A gente vai sortear no final uma orientação profissional e você não quiser fazer, você pode passar para alguém. Então, tá. Depois que você listou tudo isso, eu vou mostrar para vocês a coisa mais boba que eu faço nesse mundo. E vocês vão falar para mim que isso é um planner. E eu vou falar que não é, porque vocês não vão pegar uma agenda bonitinha quadriculada. Vocês vão fazer. Tá feio, gente? Eu fiz hoje bem bonitinho aqui pra vocês, eu achei que tá lindo. Gente, é fazer na mão, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí, 8, 9, até a hora que eu vou. Botei aqui 20. E aí eu só quadriculei. Gente, não é pra usar régua, não é pra fazer no Excel. Experimenta começar a fazer isso na mão. Hoje eu já faço na agenda do Google, hoje eu já sou craque. Mas assim, eu comecei fazendo na mão. Outra coisa, faça isso durante a semana, uma vez por semana. Quando eu comecei, eu fazia da semana. Depois eu comecei a fazer de 15 dias. Depois eu comecei a fazer de 30 dias, fechando toda a agenda. Eu andava com isso daqui dentro do meu carro. Na época, eu ainda fazia várias atividades ao mesmo tempo. Então, eu andava com isso dentro do carro. Tudo que aparecia, que era demanda, eu vinha aqui e olhava. Então, alguém queria um atendimento, eu vinha aqui e falava, olha, nessa semana eu não tenho não. Peraí um pouquinho. Eu abria e ia para a próxima, para ver onde é que eu encaixava essa pessoa. E esse atendimento ou essa atividade. Então,
Isso como que me organizou por dentro. Isso me dá uma ideia do todo. Eu não acho que é legal a gente fazer do mês inteiro, tá? Eu acho que fica muito pesado. O ideal é semanalmente. Vamos viver por semana. Tipo, estratégia, gente. Se o gorila é muito grande e assustador, você fatia o gorila em vários miquinhos. Então, a ideia é essa, faça por semana. E aí, segunda coisa aqui do meu planner manual. Você vai bloquear tudo aquilo que for fixo, inegociável. Então, eu tenho aqui Pilates, eu sei, não dá pra ler, mas eu vou ler pra você, porque tá invertido, né? Pilates, Pilates, Pilates. Então, isso aqui é inegociável. Ninguém, não marco nada nisso aqui, não tem como. Aí, aqui, eu bloqueei alguns. Esse aqui é só um exemplo, tá, gente? Consultório, 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 consultório. Isso aqui que eu circulei é meu almoço. Eu bloqueei, tá vendo? Às vezes eu quero fazer alguma atividade. Às vezes eu quero ficar à toa, ver um filme o dia inteiro, ou eu quero tirar um dia pra mim, eu escrevo bloque. Fecho tudo, bloque, naquele dia. Então, você vai bloqueando as coisas grandes que você tem. Quem trabalha de 8 às 18 é mais difícil, porque ele vai bloquear aqui, ó, de 8 até meio-dia, de 14 até 18. E aí ele vai ter que completar a agenda dele, porque quem trabalha desse jeito vai ter que usar tempo aqui. Porém, dentro do trabalho dele, ele pode fazer também as atividades, né? Fazer isso aqui com as atividades que ele tem do trabalho, né? O meu está relacionado à minha vida como um todo, porque pra mim é assim que funciona. Mas você pode ir aí, se você está trabalhando, né, numa empresa, fazer do seu trabalho. E aí você vai fazer isso toda semana. Eu fazia na sexta-feira, desde a minha época de estagiária, eu me planejo sexta-feira para outra semana. Era assim, desde que era estagiária de seleção, lá muito atrás, na época da faculdade, eu fazia a listinha do que eu tinha pendente, né? Eu chamava pendências. Eu fazia toda a listinha ali das minhas pendências e deixava já organizado aquilo ali para minha próxima semana, para saber o que eu tinha que fazer. Isso me aliviava muito, é o tal do upload, né? Então, você vai montando isso, toda sexta-feira é o melhor dia, ou sábado de manhã, tem que ser um dia produtivo, e eu sugiro que seja no seu horário de trabalho. Vou fazer isso na minha hora do almoço, vou fazer isso na minha hora de descanso, vou fazer isso na hora do meu café. Não, gente, tem que fazer isso no seu horário de trabalho, sabe por quê? Porque isso é trabalho. E deixa espaços livres, tá? Deixa muito espaço livre. Por quê? Porque quando aparece alguma coisa, a gente vai lá no espaço livre e põe. Eu posso fazer aqui. Eu posso fazer aqui. Às vezes, gente, a gente fica com muita atividadezinha aqui assim, ó, mas se você organizar para que elas sejam blocadas, olha, toda quarta-feira, segunda e quarta eu me dedico mais ao consultório. Segunda e quarta consultório. Tipo, sexta-feira, geralmente eu deixo todinha livre. Sexta tá aqui. Sexta, geralmente, aqui eu pus aqui para mostrar para vocês, mas sexta-feira, normalmente, eu faço pilates de manhã e eu não tenho nenhuma atividade aqui. Eu não trabalho sexta? Claro que eu trabalho sexta. Por exemplo, tem um pessoal aqui do sorteio da orientação, eu marquei na sexta-feira à tarde com essa turma, atendi à tarde na sexta. Eu tinha esse horário para poder disponibilizar. E é isso, gente. É isso que eu quero trazer para vocês de gestão de tempo. Tem algumas pessoas aqui. Queria saber se vocês têm perguntas, reclamações, queixas trabalhistas. É uma brincadeira que eu faço, gente. Perguntas, reclamações, queixas trabalhistas. Alguém tem alguma coisa para dizer?
pode falar agora, ou se cale para sempre, ou não, pode falar outras vezes também. O mais importante, gente, é que eu entendo que o tempo, ele é sagrado. A gente recebeu esse tempo do universo, de Deus, da natureza, e é um tempo que não volta. Nem um segundo é igual ao outro. E cada um desses momentos, desses pequenos tempos que a gente tem, eles podem ser usados para que a gente seja mais feliz, para que a gente tenha mais bem-estar, e sem culpa, sabe, gente? As pessoas tiram férias, e eu já passei muito por isso, tiram férias e não conseguem descansar porque elas ficam se sentindo culpadas por tirar férias. Olha tudo que isso é profundo, gente. A cultura da produtividade, ela judia muito da gente. Tem um texto que, se você jogar aí na internet, você vai ver, que diz assim, é um artigo, que agora não me veio o nome do autor, eu sou péssima nisso. Se chama assim, o trabalho está matando as pessoas e ninguém liga. É um cientista, acho que um psiquiatra, que fez uma pesquisa sobre os ambientes de trabalho e como que eles intervêm na nossa vida, né? Existem muitas pesquisas, e eu nem pensei em trazer isso hoje, mas existem muitas pesquisas falando que as pessoas têm desenvolvido problemas cardíacos, né? Além do tal do burnout, né? Mas problemas cardíacos, problemas alérgicos, psicossomáticos, gente, em função dessa sobrecarga. É muita sobrecarga. Na terapia, a gente trabalha a sobrecarga ajudando a pessoa a se flexibilizar mais, a se liberar, né? De descer essa carga, né? E a gente trabalha muito também a culpa que essa pessoa tem de não fazer nada, porque a gente foi educado assim, né? Na minha casa se falava assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Alguém lembra de algum outro ditado assim, sobre trabalhar, sobre trabalho? Quando eu quero lembrar dos ditados, eles não vêm, eles só vêm assim espontaneamente. Mas eu me lembro que tem vários, né? Minha avó contava da formiguinha, eu tinha horror disso. Era uma história bíblica que as formiguinhas, elas trabalhavam para não morrer de fome quando tinha um inverno. Eu não sei se é assim a história, eu só sei que é uma passagem bíblica que eu ficava danada da vida com essa história. Ela me contrariava muito. E eu sou alguém que, com muita sobrecarga, que precisa estar sempre muito ocupada para se sentir viva, e isso faz parte, né, da minha história, da minha cultura, das minhas crenças, que a gente chama de imagens, né? Se eu não for alguém muito ocupada, eu não vou ser amada, eu não vou dar conta, eu vou fracassar. Então tem todas essas coisas, e isso a gente precisa trabalhar no nível mais profundo de terapia. Então, quando a gente fala de gestão de tempo, vai muito além da gente usar uma ferramenta. A Maísa tá dizendo aqui, ótimo tema, Glaucia, queria saber sobre o CLT, bem raiz, de 8 às 18, atividades muito variadas no dia, numa indústria. A prioridade muda mais de uma vez por semana. Alguma dica diferente para esse caso? Maísa, este é o... eu acredito, Maísa, que a gente precisa mudar a gente para que a gente possa mudar o mundo, sabe? Eu vou a semana, acho que a quarta-feira quarta-feira eu vou falar disso, sobre mudar o mundo lá na OAB. A gente precisa mudar a gente para mudar o mundo, Maísa, e a gente precisa aprender a sentir segurança de bancar o não. Sinto te dizer, a gente precisa bancar o não com o seu gestor, com o seu chefe, e além, claro, dessas metodologias, né? Blocar as atividades. Então, eu tenho uma cliente que deu muito certo para ela se organizar assim, os feedbacks, ela tinha que fazer, ela estava tendo
que o maior problema dos líderes é assim: não tenho tempo de dar feedback. Por quê? Porque eu estou ocupado fazendo um monte de outras coisas que não é feedback. Mas ele é cobrado para gerenciar pessoas, para cuidar das pessoas. Mas a última coisa que ele tem tempo é disso. Ninguém acha que ele precisa fazer isso. E então, que é que nós fizemos no caso dela? Ela separou os dias da semana que ela iria fazer relatórios. Então, ela dividiu, setorizou. O trabalho dela estava em conferir alguns trabalhos. Ela tinha um trabalho bem voltado para a qualidade. Então, ela tinha que conferir, ela tinha que fazer feedback, ela tinha que fazer relatórios para apresentar para a diretoria. Então, ela foi lá e organizou em alguns eixos, né? E aí, ela separou, Maísa, por exemplo... Segunda, de 8 a meio-dia, eu só converso com o time. Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? O que aconteceu? Ela separou mesmo isso. Segunda à tarde e terça de manhã, ninguém fala comigo. Eu não vou atender ninguém. Eu fecho a porta, eu desligo tudo, porque eu vou fazer relatório. Então, assim... blocando, sabe? Maior tempo possível numa mesma atividade. Você acha que dá certo, Maísa, de fazer alguma coisa parecida com isso lá no seu? Kênia, eu falei, falta muita disciplina pra mim. Então, Kênia, quando a gente fala que falta disciplina pra mim... Eu hoje estava falando com uma cliente justamente sobre essa questão, né? Eu preciso meditar mais, preciso ter mais tempo de reflexão, mas eu não tenho disciplina. É importante para a gente melhorar a disciplina, a gente buscar algumas ajudas, Kênia, e fazer algumas amarras, sabe? Tipo assim, eu sou obrigada a ter aquela disciplina. Quando eu fazia circo, deu muito certo para mim, por quê? Porque agora eu não tô conseguindo voltar, não tô conseguindo caber no meu tempo fazer circo agora, que eu amo, né? Mas o que eu fazia? Eu arrumei o circo perto do lugar onde eu trabalhava, naquela época eu trabalhava CLT, e eu tinha assim, eu ia entrar 2 horas da tarde, eu marquei o circo 12:45. Então eu chegava, fazia circo, de lá eu passava direto pro trabalho e era caminho, sabe? Então fazer as coisas... Mário, que lindo, delícia você tá aqui, saudade. Dá um beijo na Isa. Então, a gente, cuidar dessa logística também é importante, viu, Maísa? Ajuda muito a gente aprender a disciplina. Faz sentido para você isso? A Maísa dá sim, com algumas mudanças, mas dá. Então, Maísa, a gente precisa adaptar. É por isso que eu falo que o que a gente precisa primeiro, tempo, né, prazo, para que a gente possa se ajeitar com o tempo que a gente tem hoje, porque não dá da noite pro dia para meter o pé na porta. Mas a gente precisa internalizar que o tempo é seu, você gerencia você precisa fazer escolhas, você precisa e deve tomar decisões. E decisões são risco e pode ter consequências. E quando tiver consequências, você precisa estar pronta para chamar no peito e assumir seus BOs. Porque só assim tem que bancar. Você tem que bancar para conseguir gerenciar o seu tempo. Tem que brigar por isso, Maísa. O que mais, gente? Laisla, você já quer entrar pra gente fazer o sorteio? Eu já finalizei, o que eu queria trazer para vocês é isso, a não ser que vocês queiram perguntar mais alguma coisa. Pessoal, vocês que estão aí, vou mudar para o YouTube, o que vocês acham, hein? Vou fazer as lives lá. Porque assim, eu tô convidando vocês pelo WhatsApp, pelos contatos. Então entra, Laisla. E pelos contatos e muito pouco pelo próprio Instagram, sabe? Então eu pensei em mudar para lá, já que eu mando o link mesmo.
Já que eu mando o link para as pessoas, eu mando o link, tá tudo certo. Aí vocês vão lá pro YouTube. E eu acho que no YouTube a gente tem alguns recursos bem legais, que é o seguinte: eu aprendi uma plataforma aqui que eu entro e eu posso fazer apresentações. Então eu posso passar um PowerPoint, eu posso fazer uma coisa mais, por exemplo, isso aqui que eu falei hoje, né, do passo a passo, posso fazer isso e trazer isso mais organizado, assim, para você visualizar. O YouTube tem essa possibilidade e aqui no Instagram não tem. Posso ir para lá, Kênia, pro YouTube? Você me acompanha? Maísa, você me acompanha? Maricelma, você me acompanha? Entrou, Laisla? Acho ótimo, Glaucio. O YouTube é ótimo também. Então, Maísa, quem me deu essa ideia, Maísa, sabe? Foi o Rani. Ai, nossa. Eu não consigo nunca falar o nome do Rani. Não vai dar. Claro. Fala, Maísa. Reniel. Não, não é Reniel. Renian. Liza, tão bonita aí. Você botou filtro? Oi, gente. Obrigada, Clau. Tudo bem? Tudo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Hum, Ah, eu não sei botar filtro. Quando eu clico aqui para pedir filtro, aparece só um negocinho. Acho que tem que pôr antes de entrar na live, eu acho. não, eu coloco sempre depois que eu entro, gente. Não, Parece para mim, aqui para mim umas opções. para mim não apareceu opção nenhuma de pôr filtro, não. Não apareceu. Bom, gente, a Laisla vai fazer nosso sorteio, nossa última live no Instagram. Eu falei pro povo, nós já temos 2 pessoas, chama de Queiroz. Ah, não gosto não, Queiroz é muito serão, assim, para ele, Maísa. Ele é tão bonitinho, eu quero chamar pelo nome mesmo, que é fofo. É que eu sempre me confundo, Renian, isso aí, Renian. Glau, Queiroz, então é o assim, parece seguinte. militar. Vai. Próxima live, então, provavelmente já será anunciada que vai ser no YouTube. Já tenho 2 Segunda-feira pessoas, que ó. vem. Aí, coisa maravilhosa. Segunda-feira que vem não teremos live, então, nem aqui, nem no YouTube. Segunda-feira que vem temos um workshop incrível e magnífico Ai, gente, chamado tá tão lindo. Liderescência. Tá Eu tão sou lindo. suspeita para falar, porque eu já vi todo o conteúdinho, então eu sei o tanto que tá incrível. Não é somente para quem é líder ou para quem sonha ser líder. É, é de verdade um conteúdo assim para autodescoberta, para autoconhecimento de você com você mesmo, para você às vezes mudar um pouquinho a sua visão, que nem sempre é realmente aquilo que a gente está vendo, para nos ensinar a olhar certas coisas, olhar para certas coisas de forma diferente. Então é um curso, um workshop, é um momento, né, de muito conhecimento. Maravilhoso. Finjam É que meu eu não sou creme de la assessora creme. dessa. Hã? Eu falo que é meu creme de la creme. Creme de la creme. Finjam que eu Maísa, não eu sou não abro assessora mão de dessa. você lá, tá? Maísa. Maísa e Kênia. Que elas estão comigo em tudo. Mas Que as outras lindo. pessoas também. Então, gente, vai ser bom demais receber qualquer um de vocês que estiver lá comigo. Eu vou ficar muito feliz, tá? E vamos E vou convidar dar, mais pessoas, né? e vou dar o meu Caminhar para melhor. todo mundo. Vou dar o meu melhor. A Maísa, tá bom. Vamos lá. Ah, então tá, Laísa, pode abrir aí, vamos sortear. Glau, eu acredito que dessas 5 pessoas que estão na live agora, com certeza a ganhadora, ou ela precisa muito, ou ela tem alguém para entregar esse Entrou presente também mais que uma. precisa muito. Temos 5 pessoas, então me diga aí, do 1 ao 5, qual número você escolhe? Nossa, passou gente, foi embora, né? Então tá. Sim. Não ficaram, Ai, perderam eu vou escolher o oportunidade. 4. 4. 1, 2,
3, 4. A Maísa Andrade. A Parabéns, marmelada. Maísa. Maísa, a Kênia queria ir Ó, de novo. Maísa, que querido, marmelada. eu tirei o print para te mandar aí para você Tá. postar lá nos stories. Gente, Parabéns para Maísa, você mesma, Maísa. Cadê? Maísa Laisla, ela foi minha aluna na FGV há trocentos anos atrás. Adorei, que legal. E Parabéns, assim, Maísa. tenho acompanhado a história dela, né, e o desenvolvimento. Tenho muito orgulho de ver como ela cresceu e se desenvolveu. Que bom que a Maísa. Que bom. Parabéns, e é isso. Então, Obrigada, segunda-feira que gente. vem, Workshop Líder Essência, aguardamos todos vocês. É só clicar lá no link da bio e fazer inscrição. Encaminhar para várias pessoas aí que vocês gostariam de ter com vocês nesse momento. Vai ser incrível, 100% gratuito, 100% interativo, dinâmico, maravilhoso. Obrigada, Clau. Gente, Beijo. obrigada por tudo. Obrigada, Até Laís. mais, Obrigada, pessoal. obrigada, meu povo. Obrigada quem vai ver depois. Tem muita gente que vê depois, Laís. Tô fechando.